Meus irmãos e minhas irmãs, celebramos hoje o dia de finados. E na igreja, o mês de novembro, ele é dedicado a esta oração. Rezar por aqueles que tiveram o fim decretado neste mundo. Daí a palavra finados, que vem aqueles que já terminaram tudo o que tinham de fazer para alcançar a salvação. Está entrando no nosso meio católico uma ideia protestante que diz que é possível salvar as pessoas depois da morte. E muita gente confia nisso, como se nós pudéssemos mudar o juízo de Deus. A primeira coisa que deve ficar muito aficionada em nosso coração e na nossa mente eu só posso alcançar a salvação enquanto eu estou nesse mundo. Depois da minha morte, vem o juízo particular, e você será destinado ou para o céu ou para o inferno. E nesse meio existe aquilo que nós chamamos de purgatório, ou seja, as pessoas que não ouviram muito bem a palavra de Deus e deixaram muitas coisas para resolver nesse mundo e não foram capazes de resolver. Então precisam estar neste lugar, o purgatório, para que possam alcançar essa limpidez de alma para ir para o céu. Ou seja, só existe dois destinos para nós: salvação ou condenação. Quem está no purgatório já está salvo? Sim ou não? Sim. Eu não disse para vocês que só existe dois destinos: salvação ou perdição? O purgatório já é a antessala do céu. Não existe saída do purgatório para o inferno, só existe saída do purgatório para o céu. Ou seja, todas as pessoas que estão no purgatório, ou seja, a maioria dos que morreram, porque nós que somos humanos sabemos, nós vamos empurrando com a barriga a transformação das nossas vidas. A gente fica naquela história: amanhã eu faço, amanhã eu preocupo, quando eu for velho eu faço isso, quando eu tiver a minha casa eu trabalho na igreja, na hora que eu tiver uma vida melhor eu vou dar a minha vida para... E a gente vai protelando isso. Todas as vezes que eu celebro o dia de finados, eu me recordo da palavra de Jesus lá nos evangelhos, que diz assim: reconciliai com seu irmão enquanto você está com ele a caminho. Porque senão o irmão vai te entregar ao juiz, o juiz vai te entregar ao oficial de justiça e você vai ser jogado na prisão, e de lá você não vai sair enquanto não tiver pagado o último centavo. Essa é a imagem do purgatório. Hoje nós rezamos pelas almas do purgatório. Nós não rezamos para quem está no céu, porque eles já estão no céu, então não precisa da nossa oração. Nós não rezamos para os que estão no inferno, porque não adianta, mas nós rezamos por aqueles que estão no purgatório. E quem está no purgatório? Seu pai, sua mãe, seu ente querido que você amava, idolatrava, às vezes ele está lá, sofrendo as penas necessárias para que possa entrar em contato pessoal com Deus. Por isso que todos nós, cristãos, católicos, temos que fortalecer hoje a nossa oração pelos defuntos. Porque essa nossa oração, ela é capaz de retirar as almas do purgatório e mandá-las para a vida eterna junto com Deus. Eles já estão na vida eterna, mas ainda estão num processo de purificação, que a nossa oração ajuda, que a nossa oração impulsiona. Não que a gente vai rezar para que eles se salvem, eles já estão com seu destino eterno já traçado, mas nós podemos pedir para que eles fiquem menos tempo na cadeia, para poder pagar menos por aquilo que não puderam realizar durante essa vida. Por que eu estou dizendo tudo isso, irmãos?
Porque a nossa fé, muitas vezes, a gente acredita, quando a gente reza, né? Creio na vida eterna, creio na ressurreição da carne, creio no perdão dos pecados. Nós nos esquecemos que essa nossa fé, ela nos coloca diante de Deus, ela nos coloca diante da salvação. E eu preciso, com o esforço da minha vida e a graça do Deus Todo-Poderoso, realizar tudo o que me for possível para que eu alcance esse destino eterno da salvação. Vejam o que Jesus hoje nos diz no Evangelho. Eu te louvo, ó Pai, porque revelaste essas coisas aos pequeninos e as escondestes aos sábios e entendidos. Ou seja, somente quem é pequenino, aquele que usa da sua sabedoria para ajudar na promoção do reino de Deus, para ajudar o outro a ser melhor, para ajudar o outro a encontrar a salvação, a essas pessoas é revelado esses mistérios. Mas a muita gente não é, e pode ser que muitos daqueles que estão dentro da nossa igreja não acreditam naquilo que Jesus nos disse. Vou dar um exemplo para vocês, interessantíssimo. Vocês já ouviram falar por aí, eu já ouvi, e já ouvi até gente da igreja falar isso, que o inferno não existe, o inferno já é aqui, já nesse mundo, com tanta confusão, com tanta briga, com tanta guerra, com tanta fome, com tanto sofrimento. Vocês já ouviram falar isso? Já? Que o inferno é aqui? Isso é uma maneira que o demônio utiliza para fazer propaganda para a gente não se converter. Se o inferno é aqui e nós já estamos vivendo, por que eu vou correr para salvar a minha alma? Eu já estou no inferno. Olha para você ver como é que o demônio, ele é ardiloso. E a gente vê isso não na boca de pessoas simples, a gente vê isso na boca de pessoas inteligentes. Pessoas que têm capacidade intelectual muito grande, e aqui não desmerecendo os pequeninos, porque eles também têm capacidade intelectual, mas a capacidade intelectual, muitas vezes, ela cria para nós armadilhas. Irmãos e irmãs, o inferno não é aqui. Aqui é o lugar onde Deus nos coloca para exercermos o amor e para aprendermos a amá-lo de todo o coração, abandonarmos o pecado, sairmos fora do pecado e se aproximar da graça. O inferno é um lugar terrível. Por que é terrível? A imagem que Jesus utiliza é fogo, sofrimento, ranger de dentes. Você imagina, uma dor tão lacinante que faz você ranger os dentes. E por que eu digo isso? Porque muitas vezes nós somos enganados pelo inimigo de Deus para que a gente não busque salvação, para que a gente não busque conversão. Hoje em dia, nós todos, irmãos e irmãs, temos dificuldade de acessar a confissão dos pecados. Ela é a única forma que nós temos depois do batismo de alcançarmos o perdão de nossos pecados. Mas quantos de nós não se confessam? Quantos de nós acham que, não, eu não vou contar para o padre os meus pecados não, porque eu estou muito bem, eu não roubo, eu não mato. Se isso fosse pecado, assim, os mais graves, estava bom. Mas a maioria de nós pecamos de maneira espetacular, mas nós vamos inventando para nós desculpas, para a gente não se converter. E se a gente não converter nessa vida, não acha que na hora que o caixão estiver aqui diante do altar, ali vai ter salvação, não. Não tem mesmo. Santo Agostinho dizia que a oração feita no dia da morte de uma pessoa não é para ela, é para quem está chorando a morte dela, para que tenha força de enfrentar aquele sofrimento. Depois que morreu, não dá para a gente fazer nada pela pessoa. Se ela buscou salvação, o destino dela já está traçado. Agora, se ela não buscou salvação,
nós vamos entregá-la à misericórdia de Deus, pedindo a Deus que olhe para aquela pessoa com um olhar melhor. Mas Deus é justo. Não adianta eu achar que só porque eu rezei pela pessoa falecida, que ela vai encontrar salvação. Se ela não fez o que tinha de fazer durante a sua vida, sinto muito. Agora, para onde essa pessoa vai, eu não sei. Eu não posso dizer que a pessoa vai para o inferno. Não posso dizer também que a pessoa vai para o céu, porque o céu é para aqueles que viveram unidos a Jesus essa vida, mas eu posso dizer, ela está no purgatório. Você hoje rezou durante esse dia, visitou o cemitério, fez jejum como penitência, realizou orações pelos fiéis defuntos, pediu a Deus que transformasse a vida daqueles que já estão, ou você passou o dia inteiro na frente da TV comendo igual um doido? Porque a gente acha que 2 de novembro é feriado prolongado. 2 de novembro não é feriado, 2 de novembro é um dia santo que nós, enquanto cristãos, dedicamos para a oração dos nossos falecidos. Não é dia de você fazer churrasco, não é dia de você beber cerveja, e tem outros dias, tem um feriado agora, dia 15 de novembro, aí você vai poder aproveitar. Mas hoje não é dia disso. Hoje é dia da gente intensificar a nossa oração. Hoje nós celebramos nessa igreja 2 missas, com essa da agora, para que a gente possa dar àqueles que estão no purgatório a alegria de terem os seus sofrimentos diminuídos. Só que muitos de nós não acreditam nisso. A gente até vem à igreja, a gente até comunga, padre, mas eu não acredito nisso não. Você não acredita por quê? Se é Jesus que falou. Você está dizendo que Jesus mentiu? Você está dizendo que Jesus, ele não tem poder sobre a sua vida? Eu não acredito em padre não. Eu também não acredito em padre não, eu acredito em Cristo. Agora o padre, ele vai falar aquilo que Cristo pede, aquilo que Cristo manda. Se o padre não fizer isso, o problema é dele. O evangelizador, ele vai falar o que o evangelho manda. Aquele que está te evangelizando, seja no grupo de oração, seja nos momentos de estudo bíblico, seja nos momentos em que nós nos reunimos para rezar o texto, essas pessoas que estão à frente, elas estão falando coisas pelas quais elas foram mandadas. Por isso que nós precisamos hoje pedir a Deus a graça de que nós sejamos hoje sempre purificados. E uma coisa importante, para a gente compreender essas realidades da vida eterna ou da vida pós-morte, nós precisamos realizar algo que São Paulo nos diz hoje na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 14. Ele diz assim: irmãos, todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, você se deixa conduzir pelo Espírito Santo? Você faz o que o Espírito Santo te pede? Você faz o que o Espírito Santo te manda? Não, eu não faço não, porque eu sou preguiçoso, eu não acredito nessas palavras, isso é tudo conversa fiada de igreja, tudo conversa fiada de beato. Pois é, meu filho, sinto muito te dizer que você não é mais filho de Deus, você renegou a Deus. Porque a palavra de Paulo era clara: todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqueles que são conduzidos pelo espírito do mundo são traidores da paternidade de nosso Deus. Você está em qual grupo? Porque nós queremos experimentar as benesses da fé, mas nós não queremos enfrentar as dúvidas da fé, as escuridões da fé. Nós não queremos enfrentar isso. A gente acha, não, eu sou forte, eu sou inteligente. Quem é a igreja para me ensinar? Quem é Jesus para me ensinar? E a gente muitas vezes, nós discordamos de Jesus, achando que nós estamos discordando de um político.
Jesus é o Deus revelador, meus irmãos. Jesus é aquele que fala não em nome de Deus, mas é Ele que fala pela boca do próprio Deus, porque Ele é Deus. E se Ele disse que é preciso rezarmos por aqueles que estão padecendo no purgatório, fazer jejum, penitência, aplicar as indulgências a essas pessoas, por que que nós vamos dizer que não vamos fazer? Nós temos fé? Se temos, precisamos cumprir o que a fé nos pede. Agora, não adianta você achar que quando você partir dessa para melhor, você vai encontrar aquilo que nós hoje lemos na primeira leitura do profeta Isaías. Porque aqueles que são conduzidos pelo Espírito de Deus vão experimentar isso. A palavra nos diz: o Senhor eliminará para sempre a morte. Então não é agora não, hein? Ainda nós estamos sob o poder da morte, porque nós ainda não fomos libertados totalmente do pecado. Deus enxugará as lágrimas de todas as faces e acabará com a desonra do seu povo. Nós queremos que Deus venha e enxugue as lágrimas dos nossos rostos, mas nós não trabalhamos para isso. Nós trabalhamos para ter casa nova, trabalhamos para ter carro novo, TV nova, nós trabalhamos para encher o nosso pandu de comida, nós trabalhamos para poder ir para a praia nos feriados religiosos, nós trabalhamos para ter isso, para ter aquilo, mas será que nós nos esforçamos para alcançar essa experiência de Cristo que irá enxugar as nossas lágrimas? Ah, eu quero isso, mas eu não quero trabalhar para alcançar. Então sinto muito, filho, sinto muito, você não é filho de Deus mais não, você renegou a paternidade de Deus. E por que eu estou dizendo isso? Porque, meu irmão, minha irmã, o demônio tem feito com que a gente desconsidere Deus. Por que muita gente não quer ir ao cemitério? Eu hoje encontrei com muita gente, se fosse, não, padre, não vou fazer o que lá, ver de túmulo, ô criatura, você precisa ir lá para você perceber uma coisa, que você não é eterno. Você tem que trabalhar para alcançar a vida eterna. Você está achando que só é essa vida, esse mundo? Eu acho que ir ao cemitério nos dá a capacidade de saber. Eu não posso ser arrogante, porque o meu final é isso aqui. Eu não posso me achar melhor do que ninguém, porque todo mundo vai vir para cá, preto, branco, amarelo, vermelho, prostituta, rico, pobre. O cemitério é para todo mundo. E olhando aquilo, eu posso refletir. Gente, eu preciso mudar a minha vida. Eu acho bonito. Tem umas frases, né? Aqui tem uma frase em latim, mas eu não lembro o que ela diz. Mas existe um cemitério, se eu não me engano, é em Piedade de Ponte Nova. Está lá escrito assim em latim: nós que aqui estamos, por vós esperamos. Só que o povo não sabe ler latim, e aí não consegue. Olha que palavra bonita. Nós que aqui estamos, por vós esperamos. Ou seja, não tem jeito de sair fora daquela realidade. Por isso que ao visitar os túmulos hoje, limpá-los, lavá-los, depositar flores, significa que nós não estamos cultuando mortos. Isso aí é até pecado, Deus me livre e guarde. Mas nós estamos dizendo para todas as pessoas: eu creio na vida eterna. Por que eu levo flores àquelas pessoas? Porque eu sei que elas não estão lá mais. Eu sei que elas alcançaram a vida eterna. E por que eu vou lá? Porque indo lá eu vou escutar essa palavra: nós que aqui estamos, por vós esperamos. Irmãos e irmãs, só vive uma vida, de fato, vida, quem se aproxima da morte. A morte não é mais aquela figura esquelética, vestida de preto, que muita gente imagina. Eu gosto da morte naquilo que a Bíblia nos revela. A morte é um anjo que vem colher a nossa vida. A morte não vem para nos destruir.
A morte não vem para nos machucar, muito pelo contrário, ela vem para que a gente possa alcançar aquilo que Deus prometeu para nós. Por isso hoje não é dia de tristeza, hoje não é dia de saudade, hoje é dia de oração. Eu fico às vezes imaginando, muitos amigos, sacerdotes, pastores, gostam de fazer desse dia um dia para a pessoa vir para a igreja e começar a chorar. Ai, eu perdi minha mãe, que dó. Ai, eu perdi meu irmão, padre. Meu filho, não é hora de você chorar quem que você perdeu. Na verdade, você nem perdeu, porque você sabe onde é que está. A gente só perde aquilo que a gente não sabe onde está. E eu sei aonde os meus falecidos estão. Estão na graça de Deus. Pelo menos eu acredito que sim. Eu preciso imaginar o seguinte: a minha vida, ela precisa ser vivida de uma tal maneira que a morte, ela se apresenta para mim, não como destruição, mas como porta para alcançar aquilo que nós sonhamos e aquilo que nós acreditamos. Não é dia de você chorar a perda da sua mãe, não. Muita gente perde o dia hoje chorando e triste, e esquece de botar o joelho no milho e rezar, fazer sacrifício, para que sua mãe, que está no purgatório, seja tirada de lá. Minha mãe está no purgatório. Pois é, meu filho, você não sabia, com certeza, viu? Ela não era santa. Ela tinha as dificuldades dela. Mas ela era tão boazinha. Meu filho, tem muita gente boazinha que tem pecado, que tem dificuldades dentro do coração. Ninguém de nós está livre, ninguém de nós está limpo. Por isso, hoje, é dia da gente olhar para a morte e fazer uma banana para ela, assim, do jeito bonito, e dizer: ó morte, onde é que está a sua vitória? A senhora chega toda posuda, achando que a senhora vai destruir a gente. Sinto muito te dizer, fiota, Jesus já ressuscitou. Eu vou até contigo, mas saiba que você não vai me destruir, sua sem vergonha. Você para mim é porta para o céu. Você está achando que você me assusta com essa cara feia? Não assusta não. Vem quente que eu estou fervendo. Só pode viver uma vida boa e uma vida legal e bonita quem olha para a morte desse jeito. Eu acho bonito uma música que a gente canta, que ela diz assim: ó morte, onde está tua vitória? Cristo ressurgiu, honra, glória. Ó morte, onde está tua vitória? Cristo ressurgiu, honra, glória. Presta atenção. Não temos medo de nada. Cristo ressuscitou. A morte foi derrotada. Cristo ressuscitou. A gente olha para a morte assim, com aquele olhar tirante e diz assim: ó morte, onde está a tua vitória? Cristo ressurgiu, honra e glória. Pode chorar até falar que chega, você não é palha para o nosso Deus. Não é dia de chorar, é dia de rezar. Se você não rezou o tanto necessário, faça isso agora à noite. Sente lá no seu cantinho de oração, reze um terço, ou da misericórdia, ou o terço mariano, ou qualquer outro terço que você souber. Pega a palavra de Deus, leia, reze, para que aqueles seus entes queridos que já partiram possam sair do purgatório e alcançar a vida do lado de Deus, o nosso Pai. Porque se você não rezar hoje, talvez muitas almas do purgatório não poderão contemplar a face de Deus esse dia, porque você não foi capaz de rezar por elas. A sua preguiça foi maior. Só que só lembra de uma coisa, hein? Um dia você vai estar lá no purgatório e vai querer que gente reze para você aqui embaixo. Aí eu quero ver como é que você vai fazer. Você não rezou para os outros? Como é que você vai receber oração? Por isso, hoje, de maneira especial, rezemos por nossos entes queridos. Nossos pais, nossas mães,
nossos parentes e amigos. Mas rezemos também por aqueles que não tem mais ninguém por eles. Um desconhecido. Senhor, eu não sei quem é, mas eu rezo por todos aqueles que ninguém rezou hoje. Hoje de manhã eu fiz essa oração. Peguei minha relíquia do Carlo Acutis que eu tenho lá em casa. Conversei com ele e falei assim: Carlinho, dá um jeito de levar bastante alma do purgatório para estar junto com Deus, principalmente aqueles que ninguém vai rezar. Eu estou rezando por eles agora, para que Deus possa diminuir os sofrimentos dele e dar a vida eterna, do jeito melhor, ao lado de Cristo, o nosso Salvador. Por isso, no instante de silêncio, irmãos e irmãs, rezemos por aqueles que já encontraram o seu fim. Peça a Deus, Senhor, que a minha indulgência plenária alcançada nesse dia, através de minhas orações, possam retirar muitas almas do purgatório e levá-las a estar já contigo na tua presença. Senhor, eu não sei quantas pessoas da minha família que já morreram estão no sofrimento do purgatório. Mas eu peço, Senhor, que a tua misericórdia diminua o sofrimento deles. Que o meu jejum desse dia, que a minha oração seja aplicada a eles. Que eles alcancem, Senhor, a graça de morar contigo. Cristo ressuscitou, o sertão se abriu em flor, da pedra água saiu, era noite, o sol surgiu, glória ao Senhor. Você que triste está e geme sob a dor de sua paixão, Deus se irmanou. Cristo ressuscitou, o sertão se abriu em flor, da pedra água saiu, era noite, o sol surgiu, glória ao Senhor. Você que triste está e geme sob a dor, na dor de sua paixão, Deus se irmanou. Cristo ressuscitou, o sertão se abriu em flor, da pedra água saiu, era noite, o sol surgiu, glória ao Senhor. Por esta palavra